Canal Mystic Falls. Olá, moradores de Mystic Falls, tudo bem com vocês? Galera, eu estou ótimo. Para você que não me conhece, meu nome é Lucas Góes e esse é o canal Mystic Falls, que é um canal exclusivo da série Diário de Vampiro, os originais, Legacies e Prisioneiros do Sol, que é a nossa websérie de vampiros que nós estamos produzindo. Vai aparecer um card aqui em cima para você assistir a nossa série, que tem 5 episódios disponíveis para você, e ela é baseada na primeira temporada de DVD. Então vai lá, deixa o seu like, seu comentário, para a gente saber se você gostou do nosso projeto, tá? Um projeto totalmente independente feito para você. Para você que quer adquirir produtos de DVD, os originais ou Legacies, nossa loja está aqui na descrição. Você pode clicar no link, vai para a loja. Lá tem vários produtos, assim como esse aqui que eu estou usando, que é o anel Daemon Salvatore, tá? Tem muitos produtos legais lá que você pode conhecer diretamente no nosso site. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o episódio 13 e 14 da terceira temporada de Legacies. Estamos atrasados devido à mudança que eu fiz, mudei para um apartamento aqui, você vê que eu nem montei meu cenário até hoje, né, devido à correria, mas eu vou trazer para vocês porque já está indo pro episódio 16. Hoje eu vou falar sobre o episódio 13 e 14, depois eu vou passar para vocês o episódio 15 e depois a gente fala sobre o episódio 16, tá bom? Então eu vou tentar ser o mais breve possível na minha análise do episódio para a gente não perder nada e já começar a comentar sobre isso. É uma oportunidade para você debater e conversar com outras pessoas que é fã da série também aqui nos comentários, dando a opinião sobre o episódio. Então, sem mais delongas, vamos pro episódio de hoje. Esse episódio, galera, basicamente ele tem um foco em explicar um pouco mais sobre a volta do Landon e mostrar também o outro lado da história de Cleo. Porque no episódio anterior a gente viu que a Cleo era a vilã ali, entre aspas, ela tentou matar a Hope, já começou a falar que a Hope precisa ativar o seu lado tríbida, o seu lado vampira, para ela ser uma tríbida completa, né? Então a série começou aí por esse lado e isso realmente é algo que pode acontecer o mais breve possível e nesses próximos episódios a gente vai começar a falar sobre isso. Então a Cleo tentou ativar esse lado, matando a Hope, ela acabou não conseguindo fazer isso. Basicamente o episódio começa também com eles decidindo o que queria fazer com a Cleo. O Alaric, que é o diretor da escola, então a decisão final é dele. Ele queria mandar ela de volta para o artefato porque ela veio daquele artefato. Ele conversa com o Caleb porque o Caleb gosta dela, mas ele no fundo sabe que era o certo a fazer, já que até o momento ela era uma vilã. E aí ele vai conversar com ela, mas nessa conversa que ele teve com ela, ela mostrou a realidade e o lado dela. Então se você quer fazer com que as pessoas entendam e façam um personagem deixar de ser o vilão, é você mostrar que ele fez isso porque achava ser o certo e que a culpa não era dele. Foi basicamente isso que ela fez. Ela mostrou as origens dela, lá atrás, quando ela era criança, há muitos e muitos anos atrás. Ela teve que deixar a família dela para ir com Malivor, para Malivor não ter que matar a família dela. Ela acabou virando ali uma escrava dele, sendo aprisionada. E isso mudou a Cleo totalmente de lado. Ela, que era uma vilã, passou a ser vista com olhos diferentes. Tanto que o Caleb acreditou nela. Ele chega pro Alaric e fala para ele: cara, ela passou por muita coisa, ela teve que ir com o Malivor, virou uma prisioneira para ele não ter que matar a família dela, que não sei o que, tentando, né, defender ela, porque realmente a gente viu que a personagem não é uma pessoa ruim, não é uma personagem ruim, não é aquela vilã que mostrou a ser no episódio anterior. Só que o Alaric não queria tomar uma decisão apenas com essa declaração do Caleb. Então ele vai procurar uma pessoa que é totalmente imparcial, que é uma pessoa que não tem relação com ela, que não conhece ela direito, que seria a Jo. A Jo estava dando um tour pela escola com a Fint, porque ela é uma lobisomem e ela vai estudar dentro da escola. Então a Jo foi apresentar ela com os lobisomens e ela acaba conhecendo aquela galera ali, que quem é o alfa é o Jet, né? Enquanto ela fica lá conhecendo os lobisomens, a Jo vai lá para conhecer um pouco mais sobre a Cleo, para saber se realmente tudo aquilo ali é verdade, se eles devem mandar ela de volta pro artefato ou não. A Cleo acaba mostrando para Jo também como era ser aprisionada por Malivor. Ela conta que ela criava monstros com a lama de Malivor. Então aqueles monstros ela criava através da lama dele, usando a magia que ela tem, né, de inspirar e tudo mais. Então ela criou vários monstros. Ela cria inclusive alguns amigos lá dentro, né,
daquela prisão lá com o Malivor. O Malivor basicamente pediu a Cleo para criar um corpo para ele, um corpo perfeito, para que ele pudesse falar e se comunicar. E ela cria para ele um corpo, né? Entanto que a gente consegue ver uma forma de Malivor, a forma que ele fala e tudo mais. E ela faz isso, só que ela consegue controlar ali aquele corpo e faz com que ele fique aprisionado. Tudo isso ela estava mostrando para Jo o que realmente estava acontecendo, e ela realmente consegue conquistar a Jo, porque mais uma vez ela mostrou que ela não era uma vilã e tudo mais. Depois disso ela mostra pro Rick também, porque quem tem que tomar a decisão é ele. Só que ele foi questionar para Cleo, o Rick foi falar para Cleo, perguntar na verdade o porquê que ela tentou matar a Hope. Se você é boazinha e tal, por que você tentou matar ela? E ela acaba explicando porque ela foi prisioneira de Malivor por um tempo e ela queria matar ele de qualquer forma porque ele é uma pessoa ruim, porque ele fez muitas maldades e ele quer acabar com todos os vampiros, bruxas e lobisomens, porque ele fala isso. E a única forma dela fazer isso não é simplesmente matando a Hope, tirando a existência dela da Terra. Ela queria ativar o lado vampira dela para ela estar ativa, estar completa, né, as 3 espécies, e com isso ela ter a força suficiente para destruir Malivor de uma vez por todas. Então por isso que ela tentou matar a Hope, porque se a Hope morre, ela ativa o lado vampira dela e fica aí as 3 espécies completa. Então teoricamente uma tríbita completa. E aí o Alaric meio que fala pra ela, tá, mas não é uma decisão sua, não é você que decide isso. Obviamente o Alaric, todo mundo ele sabe que se ela ativar esse lado vampira, ela vai matar o Malivor, mas não é uma escolha das pessoas. Quem tem que decidir isso, escolher isso é a Hope. Ela fala também sobre o vínculo dela com o Da Vinci, fala que conheceu ele, isso explica aquela questão do artefato. Então deu um desfecho ali pra Cleo e ela deixou de ser uma vilã para uma pessoa que pode até viver ali dentro da escola se ela quiser. O Rick deixou claro isso pra ela. Isso basicamente foi a história da Cleo dentro desse episódio, mas do outro lado tava todo aquele drama entre o Landon e a Hope, pelo fato de que o Landon voltou diferente, e ele explica isso dentro desse episódio. Tem um momento que ele estava dentro da escola, aparece um valentão que batia nele antes e ele desce a borracha no cara, briga com ele, bate nele. O Landon virou um guerreiro e ele explica o porquê. Quando ele teve relações com a Hope, ele foi para dentro de Malivor, ele desintegrou, foi para aquele mundo prisão que é dentro do Malivor. Com aquilo ali, tem vários monstros lá dentro. Ele lutou com o Necromante, ele lutou com a escuridão, ele teve que lutar com monstros para sobreviver. Com isso ele aprendeu a lutar, ele aprendeu a sobreviver, né, junto em meio a vários monstros. Por isso que você olha pro rosto dele, ele tá diferente, ele tá agressivo, porque ele aprendeu a sobreviver. Todos os dias ele esperava pela Hope, esperava por ela, esperava que ela salvasse ele, né, só que ela nunca aparecia. Todos os dias ele tendo que lutar e fugir, matar monstros e tudo mais. Ele meio que aquele amor virou um pouco de ódio, né? Um pouco de indignação. Até chegar ao ponto de que a Lizzie, a Jo e a Hope estavam fazendo aquele feitiço, né? Que envolvia magia negra e tudo mais, onde aquele Landon falso apareceu, só que o Landon verdadeiro também voltou para o mundo atual. Só que foi um fato que a Hope ficou chateada, porque isso já se passaram várias semanas e ele não contou para ela que tinha voltado. Por que ele não falou para ela que ele tinha voltado? Aí ele pegou e falou, ó, eu vi você com o meu eu falso, né, com aquele Landon falso. Ele resolveu não entrar no meio e tal. Depois ele fala também que não sabia se outros monstros tinham fugido de lá, então ele queria ficar observando. Depois ele fez alguns testes para provar que realmente era a Hope e tudo mais, né? Se você quer separar um casal ou se você quer juntar um casal, você tem que dar um tempo ou passar vários anos para um desses dois, que no caso foi o que aconteceu com o Landon, tá? Porque quando passa vários anos, o sentimento muda. Você que não tinha coragem antes, tem coragem agora. E foi uma oportunidade para eles amadurecerem o personagem do Landon e fazer com que o cara virasse um guerreiro. Então ele evoluiu, ele não é o mesmo cara de antes. Ele tá um cara mais maduro, um cara mais forte, um cara que não precisa de ajuda agora para se defender. Ele pode trabalhar sozinho, ele pode ficar sozinho. Só que por outro lado, o sentimento dele pela Hope pode ser que ele ainda ama ela, só que agora ele tá mais lúcido. Eles deixaram claro nesses episódios, claro, galera, como água, que o Landon e a Hope seria um erro, porque ele é filho de Malivor e o sangue dela é como se fosse um veneno para ele. Ele vai namorar ela sem poder ter relação com ela, porque se ele tiver relação, se o sangue dela encostar no sangue dele, ele pode morrer ou desintegrar ou voltar para dentro de Malivor. E quando Malivor não existir mais, será que o sangue dela vai continuar
de certa forma, como um veneno para ele, e ele deixa claro isso. Ele fala, a gente é um erro, a gente não pode ficar junto, a gente está condenado. E é basicamente isso que aconteceu. Eles terminaram, não ficaram junto ali, e no finalzinho de tudo, né, depois que a Hope sofreu ali, tá chorando e tudo mais, o Landon sai da escola e ele vai pro ponto de ônibus e encontra a Cleo. E aí eles conversam os dois um com o outro e eles acabam decidindo que vão tentar achar outras formas de matar Malivore sem precisar que a Hope, ativo lá do vampiro dela, e vira uma tríbida completa. E o episódio basicamente acaba assim. Então dentro desse episódio a gente viu bastante coisas, mas ficou claro que eles voltaram a falar dessa questão da Hope ter que ativar esse lado vampira dela. Deixaram claro ali que o relacionamento do Landon com a Hope é um relacionamento muito difícil, então a gente consegue ver que realmente eles podem se afastar e tudo pode acontecer. Pode ser que a Hope ache outra pessoa, pode ser que o Landon ache outra pessoa, ou pode ser que seja apenas uma fase. Eu particularmente acho que é bem complicado, bem difícil, né? Porque o cara tá mudado, o cara virou um guerreiro, e eu acho que tem muita coisa para acontecer. Agora vamos pro próximo episódio, porque tem coisa interessante que a gente separou aqui para falar para vocês. E no episódio 14 já começa aparecendo o Clark, né? Ele conversando com um possível monstro, né? Uma cena de passado. O Clark que tem aparecido em vários momentos ali dos episódios anteriores, mas isso eu acredito que vai ser explicado mais lá para frente, quem sabe pro final, né? Mas depois é revelado também do que se trata essa questão desse monstro que aparece inicialmente. Assim como anteriormente, a Hope volta a ter aquelas crises dela, né, com problema de humor, quando ela fica muito triste ou chateada ou nervosa. Nesse caso, novamente, a questão do Landon, quando ela perdeu ele, ela ficou assim. Agora, quando ela terminou com ele, ela ficou assim novamente, né, sem conseguir controlar alguns poderes. E novamente também a Lizzie foi para fazer alguma terapia. Se você analisar, na temporada 2 e na temporada 1 também, em alguns episódios a Lizzie sempre some, ela sempre fica fora do episódio, como aconteceu nesse episódio anterior, e eles falam que ela estava fazendo terapia, e é basicamente isso o foco desse episódio atualmente. A Jo chega pra Hope e fala com ela que a Lizzie está fazendo essa terapia, que ela não estava dando notícia, mas era mentira e tal, que ela queria ir lá para ver se estava tudo bem, mas foi um pretexto mesmo para levar a Hope para lá, porque ela achava que poderia ajudar a Hope, já que ela estava tendo alguns problemas ali de temperamento. É um retiro para bruxas, né, que aparentemente é Mil Maravilhas, né, dirigido por uma personagem chamada Andy. Eles acreditam que é possível transferir a empatia para outras através de um cristal, por isso ficava todo mundo meio que dopado, como se estivesse drogado, né? Então aparentemente estava tudo certo, né? Até meio estranho, porque a Lizzie sempre teve uma energia muito forte, né? E ela é uma personagem bem forte nessa questão de sentimentos, e ela estava muito zen. Do outro lado, tem acontecido alguns ataques, né? E o Rick e o Dorian estava na cola para saber o que estava acontecendo. O Dorian começou a ficar desconfiado que seria um estripador que estivesse matando pessoas, porque estava bem parecido com o que aconteceu com ele lá atrás. Porque a família do Dorian, para quem não lembra, lá em TVD, elas foram mortas por um estripador que eu não preciso nem falar quem é, né? Quando ele descobriu que o MG ele era um estripador também, ele sempre ficava com o olho atrás. Eles vão atrás dessa história para ir atrás dele, para descobrir se era realmente ele que estava fazendo isso ou não. E voltando lá para aquele retiro de bruxas, né, que muitas coisas boas estavam acontecendo, a Hope ficou com o pé atrás, porque era algo que não era comum. E ela percebe que tem um cristal gigante, né, onde realmente se encostavam naquele cristal, e aquele cristal transferia empatia para você através dela também, né, da Andy, aquela diretora ali que estava passando as coisas para eles. Quando ela encostava na pessoa, ela passava empatia para a pessoa, e quem estava com raiva, quem estava estressada, deixava de ficar, né? Logo depois a Lizzie começou a perceber que tinha algo estranho, quando ela começou a ficar com ciúmes da Hope, porque a Lizzie sempre teve ciúmes da Hope, né? Pela Hope fazer muita coisa. Ela meio que quebrou aquele feitiço de empatia, né? E voltou a ser a Lizzie normal que a gente conhece. E ela começou a investigar um pouco mais da Andy e chegou à conclusão de que ela era uma fraude, porque ela estava usando ali que ela estava usando como se fosse uma droga criada pela Triad lá atrás, né, pelo Clark, por aquela organização. Depois ela até explica que aquele monstro que apareceu no início do episódio, nada mais nada menos que era a Andy, né, que era aquela bruxa, que eles eram aprisionados e era meio que obrigados a trabalhar para a Triad e tudo mais, só que ela não era uma pessoa boa, porque ela estava aprisionando aquelas bruxas na atualidade. Até ela descobrir tudo isso, a Hope já estava dopada, porque a Hope já tinha encostado na mão da Andy, né, e começou a
a tirar aquele peso ali do término dela com o Landon e tudo mais. Ela começou a entrar na vibe, assim como a própria Jo também, que ficou sendo controlada pela Andy. E do outro lado, o Dorian e o Alaric acham o MG, né? Ele coloca ali verbena nele para prender, achando que ele estava matando pessoas, mas na verdade ele não estava, ele estava lutando contra um monstro, o MG que se tornou ali um super-herói, estava salvando pessoas e tudo mais, que é um fato até interessante, né? Se um vampiro tem poder, tem habilidades, por que não ele ajudar pessoas, né? Incêndios, assaltos e tudo mais, ou até mesmo curar as pessoas? Foi um pouco disso que o MG estava fazendo, que é um fato até interessante, né? Ter um vampiro super-herói poderia ajudar muita gente. Então eles perceberam ali que o MG não era o monstro, né, que estava matando pessoas, e que esse monstro era o Indigo, né, era um monstro totalmente raro que eles não estavam acostumados, tanto que o Alaric e o próprio Dorian nem tinha acreditado, né. O MG que estava dentro de uma caverna, como se fosse sua bate-caverna lá, mas eu achei até interessante ter acontecido tudo isso, porque foi um bom pretexto para no final de tudo o Alaric chamar o MG para voltar para a escola salvatória. E basicamente o objetivo da Andy era fazer um ritual de invocação. No final de tudo ela teria que usar um sacrifício humano, né, jogar um humano dentro do ritual para que ela invocasse algum ser, algum monstro, algo que ainda não tinha ficado bem claro. Como a Lizzie tinha descoberto tudo, ela queria fazer isso com a Lizzie e usar a Lizzie como esse sacrifício humano. A Lizzie é muito esperta, ela consegue descobrir como faz para quebrar essa hipnose praticamente que estava acontecendo ali, e ela fala para Jo e para Hope, mas elas não acreditam. Quando ela descobre como quebrar a hipnose, é fazer com que a Jo ficasse com raiva, começa a jogar várias verdades na cara dela, até que ela ficou estressada e quebrou totalmente o feitiço, né, e volta a ser a Jo normal. E eles tinham que fazer a mesma coisa com a Hope, né, para quebrar o feitiço da Hope também. Então ela começa a falar para Hope a questão do Landon, começa a jogar as verdades na Hope, e a Hope também volta ao normal, né, consegue quebrar aquele feitiço e vai lutar lá com a Andy, né, e derrubar todas as outras bruxas que estavam ali naquele momento. Mas a Andy, como ela tinha falado antes, eles têm que fazer, ela falou que tem que finalizar aquele ritual de qualquer forma, ela é obrigada a fazer aquilo ali, e ela meio que joga aquela água, aquela porção da Trid em cima das meninas, né, aquela porção que deixa todo mundo dopada. Como ela falou que tinha que finalizar aquele ritual com o sacrifício humano, e ela não iria conseguir fazer isso com as meninas, até porque a roupa é muito forte, elas não estavam mais dentro daquela manipulação, e ela pula dentro daquele buraco. Então se aquele buraco iria ser o sacrifício humano para ela finalizar o ritual, que o ritual seria de invocação, se ela pulasse lá dentro, basicamente ela iria invocar alguma coisa que a gente ainda não sabe o que. Do outro lado, galera, estava acontecendo também um desafio, porque a Fint, né, que era a nova lobisomem que estava chegando dentro da escola, os lobos eu achei interessante porque entrou novos personagens ali, que eram figurantes, agora estão tendo um destaque maior. A Fint entrou e fez um desafio para os Jedi, para ela se tornar a Alpha, né? Eu quero fazer o desafio do Alpha. Em outras histórias, se você puxar aí as histórias antigas, para você virar um Alpha, você tem que lutar e matar o Alpha. Você não precisa apenas lutar e vencer, você tem que lutar e matar. Em Legacies, era apenas lutar, como a gente viu lá atrás quando o Rafael virou o Alpha. Só que agora, né, pelo fato da Fint entrar ali, eles colocaram outra regra que ela poderia desafiar o Alpha para vencer dele de qualquer desafio, né? Não estava especificado qual desafio seria. Você não precisa matar, você precisa vencer. Aí ela desafiou ele a jogar sinuca, né? É algo que, se você parar para analisar pela lógica, até que não faz muito sentido, até porque você pode desafiar o Alpha a jogar alguma coisa com você que ele não entenda nada e você vai ganhar com facilidade. Então por isso que não faz sentido esse desafio, mas a gente entendeu o porquê no final de tudo. Ela joga muita sinuca, deu um couro nele na frente de todo mundo, só que ela não ganhou de propósito, ela deixou com que ele ganhasse. Então o objetivo final dela não era ganhar do Alpha, não era se tornar Alpha, era apenas dar uma lição nele, porque ele estava fazendo bullying com ela, tava lá tirando sarro dela, assim como eles fazem com os outros membros. Só que como ele quase perdeu, ela deu uma lição nele, né? E isso valeu muito a pena porque ele aprendeu essa lição. Então foi basicamente esse o objetivo dela, e ela passou a ser respeitada ali como uma loba dentro daquela matilha, né? Daquela alcateia.
E para finalizar o episódio, né, para finalizar totalmente essa história, novamente eles falam daquela questão da tríbida, que a Hope tem que ativar o lado vampiro. Você vê que a história tá indo para essa área, eles querem falar sobre isso. Eles querem falar que a Hope vai se tornar uma tríbida. Elas estão dopadaça, né? Porque jogou aquela porção em cima delas. Elas estão totalmente dopadas, né? Vendo coisas. E acontece uma explosão, né? As meninas caem longe e dão risada, né? Porque elas estão meio que dopadas. E quando a história finalmente fica interessante, né? Do nada aparece um monstro aí parecido com o de Star Wars. Não sei exatamente o que vai significar. Mas no próximo episódio, no episódio 15, vai ser esclarecedor, mostrar muita coisa pra gente, né? Coisas interessantes, né? Sobre o futuro da própria Hope. E a gente vai falar sobre esse episódio no próximo vídeo de Legacy, tá? Porque esse vídeo aqui já tá enorme. Então, se você gostou, dá like no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação pra você não perder nada, tá? Comenta aqui embaixo o que você achou desses 2 episódios. Você pode me seguir no Instagram também, que é Lucas Góes Oficial, Lucas com K, canal Mystic Falls ou Prisioneiros do Sol. E quem me seguir no Lucas Góes Oficial, Lucas com K, não esquece, eu vou curtir a última foto se o perfil for aberto. Então até o próximo vídeo, galera. Fica aqui comigo, assista os nossos vídeos, compartilha os nossos vídeos para que eu continue criando conteúdo aqui para você. Beijo para você, fica com Deus e tchau, tchau. Canal Mystic Falls.